paz do Senhor, bom dia, graças a Jesus, mais um dia. Deus abençoe poderosamente, te dê um dia abençoado, completo, cheio da graça de Deus, cheio da presença de Deus em nome de Jesus. Irmãos, graças a Deus, mais um dia, Deus é bom, Deus é misericordioso e nós vamos contar com a bondade, a graça, a presença e o amor de Deus em nome de Jesus, diante de cada questão, cada situação, nós vamos contar com o amor de Deus em nome de Jesus. Preste atenção na palavra de hoje, porque Deus é fiel na nossa vida. Vamos ler hoje em nome de Jesus, ó, preste atenção aqui comigo. Em nome de Jesus. Vamos ler João 3, versículo 14. Ó, João 3, 14. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Olha só, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Irmão, presta atenção. O povo, quando fala, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, é necessário que o Filho do Homem, né, que Jesus, né, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Presta atenção. O povo teve uma época no deserto que eles estavam sendo mordidos por serpentes, cobra, certo? E Deus deu uma direção para Moisés naquela época, naquela ocasião, naquela situação, tá bom? Para que ele fizesse lá uma serpente de metal, e ele fez. E todo que olhasse para a serpente, aquela que o Moisés fez, ele ia ser curado. Presta bem atenção. Irmãos, Deus usou aquilo naquela ocasião, tá? Então, vamos lá. Então, todo mundo olhava para lá e era curado. Quando a serpente mordia, e eles fosse lá e olhasse e lembrasse daquilo que Deus mandou e a direção e tudo, eles não iam morrer, não ia ser contaminado. Presta bem atenção, em nome de Jesus. Irmão, o que eu preciso entender? Diante de cada situação, eu preciso entender que Jesus está acima de tudo. Eu preciso entender que Jesus está acima das situações, das condições, e nós vamos viver o cuidado, a bondade dele. O que ele está falando? Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa, quem está falando é Jesus. Isso aqui. Importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Às vezes eu preciso entender que Jesus está acima das coisas, está acima das situações. E nós vamos olhar para Jesus e ver o cuidado e a manifestação dele. Nós vamos ver o cuidado dele diante de cada situação. Levanta Jesus nessa situação. Saiba que ele é soberano. Saiba que Jesus é soberano diante de cada situação. Em nome de Jesus, nós vamos ver. Em nome de Jesus, a manifestação de Deus. Nós vamos ver o poder de Deus. Ó, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ó, de novo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou, ó, primeira parte, porque assim como Moisés levantou, importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele vai falar de novo, porque, ó, não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. De novo, replicou aqui. No 16, o que eu preciso entender em nome de Jesus? Às vezes nós estamos passando por desafio, por quê? Porque nós não levantamos Jesus, nós não cremos. Ah, mas eu creio, irmão, claro que eu creio que Deus é bom, que Deus é misericordioso, que ele veio nos salvar e tal, mas eu preciso levantar. Isso quer dizer o quê? Colocar Jesus acima das situações e das condições, e entender e viver a salvação dele. Isso requer o quê? Mudança e transformação na nossa vida. E como é que começa isso? Ó, o 17, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo
por ele. Irmão, presta atenção, qual é o projeto de Deus? Entra no projeto de Deus, em nome de Jesus, entra no projeto que ele tem. Qual é o caminho? Ó, levanta Jesus, Jesus está acima dessa situação, eu creio que eu vou viver a salvação dele, eu creio nele que ele veio me salvar, e nós vamos viver a salvação de Jesus, né, de Deus, através de Jesus. Então, diante da situação, o que eu preciso fazer? Crer em Deus. Aí entra no projeto da transformação da nossa vida diante de cada situação em nome de Jesus. Vamos concluir o raciocínio aqui, Ezequiel 36, 26. E dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne, porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andei nos meus estatutos, e guardei o meu juízo, e observei, livrar-vos-ei de todas as vossas imundícias, e chamarei o trigo, e multiplicarei, e não trarei fome sobre vós. Irmão, presta bem atenção, em nome de Jesus. A gente já vai voltar para João 14, 23, depois daqui. Presta bem atenção, o que ele está falando? Dar-vos-eis um coração novo. Sabe o que é isso? Eu vou viver a salvação de Deus. O que Deus fez? Enviou Jesus para nos salvar, certo? Aí ele fala assim, para que todo aquele que nele crê, logo que eu creio, eu recebo o coração novo. Ele tira o coração de pedra. Isso quer dizer o quê? Que eu vou viver a salvação de Deus de nós mesmos. É isso mesmo. Nós vamos viver a salvação de Deus por nós mesmos. Por que por nós mesmos? Se nós seguirmos aqui em João, o 3,14, e seguindo, ele vai falar exatamente disso, das obras más, que livra das imundícias, no Ezequiel, ele falando aqui. Irmão, presta bem atenção, eu preciso entender que Jesus está acima da nossa vontade, Jesus está acima, ele veio nos salvar, e muitas vezes, o que impede de nós sermos salvos, eu quero dizer, as coisas da vida, as situações. O que impede de nós vivermos a salvação, o cuidado de Deus, é a nossa própria natureza. Em nome de Jesus, levanta Jesus, entenda que Jesus está acima dessa condição, dessa situação. O que eu quero trazer para mim e para você? Recebe o coração novo. A transformação de Deus vai começar ele colocando o coração novo, tira o coração de pedra, coloca um coração novo, coloca do Espírito dele, e em nome de Jesus nós cremos e vamos viver a salvação de Deus através de Jesus. Ó, no João 14, 23, diz assim, ó. Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para eles. E viremos para ele e faremos nele morada. Mas, 26 agora, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz dou, não vos la dou como o mundo dá, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Sabe o que nós precisamos entender? É que nós vamos viver o cuidado, a bondade e a misericórdia de Deus diante de cada situação. Jesus falou assim, ó, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Sabe o que é isso? Nós vamos viver a salvação de Deus, porque, conforme ele fala aqui como Moisés levantou a serpente do deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Irmão, em nome de Jesus, para que todo aquele que seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Sabe o que é isso? Eu preciso olhar para Jesus todo dia. Jesus está levantado, está acima de toda situação. Então eu vou olhar para Jesus e entender que eu vou viver a salvação de Deus. Mas espera aí, irmão, você está falando de salvação, está falando de coração, não estou entendendo. Então, em nome de Jesus, entenda que quando nós olhamos para Jesus, nós olhamos para Jesus, nós olhamos para Jesus, nós olhamos para Jesus e entendemos que nós precisamos todo dia ter o nosso coração transformado e viver a salvação de Deus, ter do Espírito dele sobre a nossa vida e crer e viver a salvação de Deus em nome de Jesus. O que ele falou?
que vai chamar o trigo, né? Fala assim, ó, e porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis dos meus estatutos e guardeis os meus juízos e observar e os observai e livrar-vos-ei de todas as vossas imundícias. Sabe o que é isso? Eu vou viver a salvação de Deus em nome de Jesus, mas cada dia ele vai nos transformando em nome de Jesus. Cada dia não é pela nossa, nós não vamos ser salvos pela nossa obra, mas nós vamos ser salvos pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Mas eu preciso entender que todo dia nós precisamos ver e viver a transformação de Deus em nome de Jesus. Como é que ele falou? Ó, eu vou te dar um coração novo, vou tirar o coração de pedra. Ô, irmão, às vezes nós queremos viver a salvação de Deus, nós estamos tudo errado, estamos fazendo tudo errado. Ah, surgiu uma situação ali, não, deixa quieto, ó, resolve assim. Não, Deus vai dar um coração novo em nome de Jesus. As situações na nossa vida que nós vamos viver a salvação, o cuidado, a misericórdia de Deus diante de cada situação. Mas o que ele falou? Eu vou te dar um coração novo. Desse jeito aí não dá não, vou te dar um coração novo, vou colocar do meu espírito. Sabe o que é isso? Em nome de Jesus nós vamos viver o cuidado, nós vamos viver, não, nós já estamos vivendo o cuidado, a manifestação de Deus diante de cada condição, diante de cada situação. Agora, o que ele falou? Se alguém me ama, vai guardar a minha palavra. Eu e o Pai viremos e faremos nele morada. Irmão, presta atenção. Aí ele fala assim, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, vos ensinará todas as coisas. Você acha que alguém que entregou o Filho na cruz do Calvário vai nos abandonar? O Espírito Santo está conosco, vai nos capacitar todo dia. Nós vamos aprender com ele em nome de Jesus. Por quê? Porque nós já levantamos Jesus. Isso quer dizer o quê? Jesus está acima das nossas atitudes, das nossas mudanças. E diante de cada situação nós vamos viver a salvação de Deus. Isso quer dizer o quê? Por exemplo, vamos lá. Vamos falar de carro. O cara está andando a 120 por hora. A pista permite até 120. Uma rodovia grande permite até 120. Aí tem um radar. Aí ele passa a 140. Por que ele levou a multa? Por que ele foi corrigido? Através de uma multa, uma pontuação ali. Enfim. Por quê? Porque ele excedeu aquilo. Irmão, em nome de Jesus, às vezes a gente excede as coisas. O que eu preciso entender? Aprende com o Espírito Santo, viva a salvação de Deus, em nome de Jesus. Às vezes a gente excede as coisas e aquilo prejudica, traz consequências catastróficas para a nossa vida. O que ele está falando? Filho, eu vou te salvar, para que todo aquele que nele crê não pereça. Então eu creio, eu não vou perecer, eu vou viver a salvação de Deus. Mas o que ele está falando? Vai me dar um coração novo, vai me colocar do Espírito dele na minha vida, já colocou o Espírito Santo, e assim todo dia nós vamos aprendendo. Aí ele fala assim, ele fala assim, mas o Consolador, mas aquele Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Sabe o que é isso? É o cuidado de Deus, é a salvação de Deus na nossa vida. Irmão, sabe o que estava acontecendo? O que estava acontecendo? Olha, eu tinha aqui um assunto financeiro, aí Deus criou lá uma situação e ele abençoou. Irmão, eu creio que Deus fez isso. Mas e por que? Como é que eu entrei naquilo? Em nome de, não sei, que seja uma coisa, né? Eu quero trazer para nós transformação de Deus, em nome de Jesus. Deus tem cuidado, e diante de cada situação, primeiro que eu preciso receber um coração novo, aceitar o coração que Ele tem para mim, o Espírito dele sobre a nossa vida, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Deus Pai, Deus querido, obrigado pelo teu cuidado, Pai. Nós tememos no nosso coração e ouvimos a tua palavra, Senhor. Sabemos que diante de cada situação, o Senhor está sobre tudo, Jesus. Nós sabemos, Pai, que diante de cada situação, nós precisamos e dependemos, Pai, de um coração novo, aquilo que o Senhor tem para a nossa vida, em nome de Jesus. Nos enche da Tua presença, Pai. Nós queremos viver debaixo do Teu cuidado, da Tua misericórdia, em nome de Jesus. Opera com o Teu reino e a Tua justiça sobre nós, em nome de Jesus. Nos enche da Tua graça, nos enche, Papai querido, da Tua presença e da Tua misericórdia, em nome de Jesus. Meu irmão, minha irmã, eu quero declarar na tua vida a bênção, o poder, a unção do Senhor. Deus te abençoe, em nome de Jesus.